Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre a terceira fase da Revolução Industrial. Em aulas anteriores, já falamos sobre a primeira fase, a segunda fase, e agora nós vamos conhecer algumas características da terceira fase. A terceira fase da Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida também como Revolução Técnico-Científica. A principal mudança representada por essa fase está associada ao desenvolvimento tecnológico atribuído não só ao processo produtivo, mas também ao campo científico. A industrialização, nesse momento, espalhou-se pelo mundo. E nós temos alguns principais marcos desse período. Os principais marcos podem ser vistos por meio dos aperfeiçoamentos e das inovações nas áreas de robótica, nas áreas genética, telecomunicações, na eletrônica, nos transportes e na infraestrutura. Tudo isso transformou ainda mais as relações sociais e modificou o espaço geográfico. Então, quando eu falo que esses marcos, eles podem ser vistos por meio dos aperfeiçoamentos, é porque nós estamos considerando todas as inovações, toda a tecnologia desenvolvida, tanto na primeira quanto na segunda fase, e que agora foram aperfeiçoados. Soma-se a isso as inovações nas áreas que nós já mencionamos. Esta fase representa o avanço tecnológico, especialmente no sistema de comunicação e transporte. Esse sistema possibilitou maior integração econômica e integração política. Os países se organizaram, formaram blocos econômicos, houve uma integração de forma geral no mundo, na economia, na política, na cultura. E a tecnologia, nessa fase da revolução, permitiu diminuírem-se tempo e distância, aproximando pessoas do mundo todo e possibilitando a transmissão de informações instantaneamente, ultrapassando os obstáculos físicos, ultrapassando obstáculos culturais, ultrapassando obstáculos sociais. As invenções criadas nesse período modificaram o campo científico. Então, veja, nós falamos que essas inovações trouxeram alterações, modificações no campo produtivo, mas não só no campo produtivo, mas elas modificaram também o campo científico, transformando a medicina por meio da genética, com a criação de medicamentos, novas formas de prevenção, novos tratamentos e novos instrumentos utilizados em laboratórios. Computadores, softwares, o aprimoramento da internet, chips e outros produtos eletrônicos facilitaram a vida de milhares de pessoas e impulsionaram um grande desenvolvimento econômico. Então, meus queridos, nós, além de considerarmos essas invenções que impulsionaram o campo científico nessa terceira fase, nós precisamos considerar que a Revolução Industrial ela é um processo contínuo. Não existe uma fase que se inicia e termina. Não existe uma ruptura nessas fases. Ela é um processo contínuo. Estamos falando da terceira fase da Revolução, que apresenta elementos que continuarão presentes numa próxima fase, que seria a quarta Revolução Industrial. Os elementos da primeira, da segunda e da terceira fase, eles continuam presentes. Então, não há uma ruptura. Mas existem situações novas, existem invenções novas, né? É isso que nós precisamos considerar. Queridos, nessa fase da Revolução Industrial, foram criadas também telefonia móvel, foguete de longo alcance,
utilização da energia atômica, desenvolvimento da biotecnologia, criação de robôs usados nas indústrias e muito mais que nós poderíamos continuar citando, aqui apenas para dar alguns exemplos. Mas nós precisamos também verificar uma situação interessante. Veja, estamos falando nessa fase da consolidação do capitalismo financeiro. Veja que eu usei a expressão consolidação. Se eu estou falando de uma consolidação, significa que o capitalismo financeiro, ele já foi forjado em outro momento. Ele foi formado, por exemplo, numa fase anterior. E nessa terceira fase é o momento, então, da sua consolidação. Além disso, nós também podemos mencionar a multiplicação das multinacionais e seguir o mesmo raciocínio. Se estamos falando de uma multiplicação das multinacionais, é porque elas também já foram forjadas em momentos anteriores. Mas há algo que precisamos destacar. Os recursos naturais passaram a ser explorados de maneira irracional. E isso está acontecendo durante toda a Revolução Industrial. Desde a primeira fase, o homem ele vem utilizando, explorando os recursos naturais de maneira excessiva, de maneira irracional. E, obviamente, a natureza ela vai dar a sua resposta a isso. Então, nós temos alguns problemas ambientais importantes a serem considerados. Então, os problemas ambientais e as mudanças climáticas também são temas de discussão desde o início da Revolução Industrial. O aumento das indústrias acarretou o aumento das emissões de gases poluentes à atmosfera, o que tem provocado o agravamento do efeito estufa e também alguns desastres naturais no mundo todo. A natureza, ela tem dado a sua resposta. E um outro problema gerado nessa fase está relacionado à desvalorização da mão de obra. Como assim, professora, desvalorização da mão de obra? Nós estamos vivendo um momento em que ocorreu e ocorre, né, uma substituição do ser humano pela máquina. Isso tem provocado desemprego. Então, nós temos o excesso de mão de obra barata e, consequentemente, a sua exploração. Por quê, meus queridos? Vejam, com todas essas inovações apresentadas, nós precisamos também investir em mão de obra qualificada. O trabalhador, ele precisa se qualificar para que ele possa, então, atender a toda essa evolução. Então, o que está acontecendo é que nem sempre nós podemos dizer o seguinte, que a tecnologia, ela tira o emprego ou ela provoca o desemprego, assim, sem fazer uma análise. Por quê? Ela tira, sim, o emprego daquelas pessoas que não estão enquadradas no grupo de profissionais qualificados. Então, muitas vezes nós temos vagas, né, disponíveis que não são nem preenchidas porque nós não temos mão de obra qualificada. Isso vai gerar, então, um excesso de mão de obra barata que esse novo momento não absorve. Então, veja, surgiram novas relações de trabalho entre empregadores e empregados, na medida em que também houve o aumento do número de empregos informais. Então, essa é uma questão importante a ser discutida e analisada a respeito de todas essas inovações, né, dessa fase, de todas as fases, né, da Revolução Industrial. Queridos, então, só para recapitular o que nós conversamos até agora, nós vamos caminhar para a quarta Revolução Industrial, onde a inteligência está transformando a experiência do cliente. Então, nós começamos lá nos anos 1700, na primeira Revolução Industrial, quando nós tínhamos a energia a carvão, nós tínhamos a máquina a vapor, a nossa Maria Fumaça, né? Nós tínhamos, então, um momento inicial, né, desse processo.
Lá nos anos 1800, nós caminhamos para a segunda Revolução Industrial, quando a eletricidade marcou aquele momento. Nos anos 1900, a computação, ela marcou essa terceira revolução industrial. E nós estamos agora vivenciando a quarta revolução industrial, marcada pela inteligência. E eu, então, convido vocês para que estejamos juntos numa próxima aula para falarmos sobre as características dessa quarta revolução industrial. Deixo aqui o meu abraço e o meu carinho a cada um de vocês.